Memphis, agosto de 1977. Um médico brasileiro ainda em início de carreira recebe um chamado urgente dentro do hospital onde fazia residência. Ninguém explica direito o motivo, só que é urgente e que precisam dele numa sala específica agora. Quando ele entra, reconhece o rosto na maca antes mesmo de alguém confirmar qualquer coisa. Era o ídolo dele, era o homem mais famoso do planeta, e foi um mineiro chamado Raul Lamin quem ajudou o mundo inteiro a confirmar que Elvis Presley tinha mesmo partido. Do outro lado do Atlântico, milhões de brasileiros também acompanhavam tudo pela televisão naquele dia. Muita gente chorava sem nem entender direito o inglês das transmissões, mas sentia, de algum jeito, que algo enorme tinha acabado de se perder. Mas essa nem é a parte mais surpreendente dessa história. Dias antes de morrer, Elvis já tinha decidido, em conversas com as pessoas mais próximas, exatamente que músicas queria ouvir no dia em que fosse enterrado. Não escolheu nenhum dos hinos do rock and roll que o tornaram uma lenda mundial, nada de Jailhouse Rock, nada de Hound Dog. Escolheu 3 hinos religiosos, cantados em igrejas muito antes de ele nascer. Por quê? O que ligava o rei do rock a canções tão simples, tão antigas, tão distantes dos holofotes que definiram a vida dele? A resposta está escondida numa infância pobre no Mississippi, numa igreja pequena, onde ninguém imaginava que aquele menino se tornaria o artista mais influente do século XX. E está escondida também no funeral em si, num salão em Memphis, onde amigos próximos e não astros contratados cantaram essas 3 músicas pela última vez para ele. Se você nunca ouviu essa versão da história de Elvis, fica comigo até o final. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana a gente investiga uma história assim, de bastidores que a fama geralmente esconde. E acredita, o detalhe final dessa história, sobre a última música que o mundo ouviu da voz dele, vai te arrepiar até o fim. Antes de existir o rei do rock, existiu um menino chamado Elvis Aaron Presley, nascido a 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, filho de Vernon e Gladys Presley. A casa onde ele nasceu tinha apenas 2 cômodos, construída pelo próprio Vernon, com a ajuda de parentes. Não era incomum a família passar por dificuldades sérias para colocar comida na mesa, uma realidade completamente distante do luxo que o nome Presley evocaria poucos anos depois. Mas aquela família tinha fé. Gladys era profundamente religiosa e levava o filho, toda semana, a uma igreja pentecostal chamada Assembly of God, onde a música não era só um detalhe do culto, era o próprio coração dele. As pessoas cantavam com o corpo inteiro, batiam palmas, choravam, gritavam de alegria, e o pequeno Elvis ficava ali, absorvendo cada nota, aprendendo, sem saber, a única lição de música que realmente precisaria pelo resto da vida. Foi naquela igreja pequena, entre hinos e orações, que nasceu a voz mais famosa do século XX. Nenhuma escola, nenhum professor particular, só aquele templo simples no interior do Mississippi. E isso nunca desapareceu. Nem quando a fama chegou, nem quando o rock and roll o transformou em mito, nem quando Graceland virou palácio. O gospel continuou sendo o lugar onde Elvis se sentia, de verdade, ele mesmo. A virada da vida dele parece roteiro de cinema, mas é real. Em 1953, ainda adolescente, Elvis entrou num pequeno estúdio de Memphis, chamado Sun Studio, e pagou, do próprio bolso, para gravar 2 músicas, um presente de aniversário para a mãe, segundo ele mesmo contaria depois. Sam Phillips, dono do estúdio, ouviu aquilo e percebeu uma coisa rara, uma voz que misturava o gospel das igrejas negras do sul dos Estados Unidos com o country das rádios brancas da região. Uma voz que não pertencia a nenhum gênero e que, por isso mesmo, acabou criando um novo. Phillips resumiria depois que, naquele instante, soube ter encontrado exatamente o que andava procurando havia anos. Um artista branco capaz de cantar com a alma de um artista negro, numa época em que essa mistura ainda incomodava muita gente nos Estados Unidos. Em poucos anos, o Mississippi ficou pequeno demais para aquela voz. Em 1956, Elvis já era o artista mais famoso dos Estados Unidos. Suas aparições na televisão viravam acontecimento nacional. Mães o odiavam,
Pais o achavam perigoso, jovens o idolatravam, e de um jeito ou de outro, todo mundo tinha uma opinião sobre ele. Mas mesmo em meio a esse furacão de fama, Elvis fez uma escolha que surpreendeu a indústria. Em 1957, gravou seu primeiro álbum de música sacra, batizado Peace in the Valley. Não foi ideia da gravadora, não foi jogada comercial. Foi vontade dele, quase necessidade. O gospel era a única música que o deixava em paz consigo mesmo, e ao longo de toda a carreira, era sempre para lá que ele voltava depois de cada turbulência. Só que a segunda metade da vida de Elvis foi bem diferente da primeira. O casamento com Priscilla Beaulieu, celebrado em Las Vegas em meio a grande alarde da imprensa, parecia o final perfeito de um conto de fadas moderno, mas terminou em divórcio em 1973. A filha do casal, Lisa Marie, ficou com a mãe. Elvis ficou com Graceland, com os músicos, com os seguranças e com uma solidão cada vez maior. Os shows continuavam. O público continuava lotando cada apresentação, mas o corpo dele já não era o mesmo. Anos de excessos cobravam a conta. Problemas de saúde se acumulavam e a dependência de remédios prescritos virou um segredo que todo mundo ao redor conhecia, mas que ninguém tocava em voz alta. Muita gente sabia da gravidade da situação, mas poucos tinham coragem de enfrentar o astro sobre isso. Afinal, quem contraria o rei? Comprimido para dormir, comprimido para acordar, comprimido para dor, comprimido para ansiedade, um ciclo que o corpo dele tolerava cada vez menos. Em junho de 1977, Elvis fez seu último show em Indianápolis. Quem estava lá descreve uma noite estranha, momentos de brilho puro, quando aquela voz ainda dominava o teatro inteiro, misturados a momentos de fragilidade evidente. Ninguém sabia, claro, que aquela apresentação seria a despedida definitiva dos palcos Elvis. Nunca chegou a anunciar formalmente uma pausa ou um retiro. A vida dele simplesmente acabou antes que qualquer decisão desse tipo precisasse ser tomada. Menos de 2 meses depois, ele estava morto. 16 de agosto de 1977, uma tarde quente de verão em Memphis. Dentro de Graceland, o dia parecia normal. Elvis tinha ficado acordado até de manhã, como de costume, jogado squash, lido um pouco e ido descansar. Foi a namorada dele na época, Ginger Alden, quem o encontrou desacordado no chão do banheiro. Os paramédicos chegaram rápido, fizeram de tudo, mas, quando o carro chegou ao Baptist Memorial Hospital, os médicos já sabiam. A causa oficial registrada foi um ataque cardíaco. Elvis tinha 42 anos. A notícia saiu às 5 da tarde, horário de Memphis. E numa época sem internet, sem celular, sem redes sociais, o planeta inteiro soube em minutos. Rádios interromperam a programação, TVs foram ao vivo e em ruas de cidades completamente diferentes, gente que nunca tinha se visto parou para chorar junto. Em Memphis, o que aconteceu depois foi algo que a cidade nunca tinha visto. Pessoas começaram a se reunir em frente a Graceland, primeiro aos pares, depois às centenas, depois aos milhares, vindas de carro, de ônibus, a pé, de outros estados inteiros, algumas viajando a noite toda só para sentir que faziam parte daquele momento. Nas ruas de Memphis, mais de 80 mil pessoas se reuniriam só para acompanhar o cortejo até o cemitério dias depois, um número que até hoje poucos eventos na cidade conseguiram repetir. O então presidente Jimmy Carter chegou a fazer um pronunciamento público chamando Elvis de símbolo da vitalidade americana e mandou 300 soldados da Guarda Nacional para ajudar a manter a ordem na cidade. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Era como se uma cidade inteira tivesse se ajoelhado. No dia seguinte, o corpo voltou para Graceland e a família tomou uma decisão enorme. O velório seria aberto ao público. O caixão branco, coberto de flores, ficou no salão principal da mansão, aquele mesmo salão onde Elvis recebia amigos e músicos em vida. As portas se abriram e as pessoas entraram em fila, em silêncio, olhos vermelhos, lenço na mão. Algumas tocavam a madeira do caixão, outras diziam uma última palavra baixinho. Mais de 75 mil pessoas passaram por ali naquele dia, debaixo de um calor sufocante que ninguém pareceu notar. Lá fora, a fila se estendia por quilômetros. Lojas fecharam, o trânsito parou. Memphis virou, por alguns dias,
uma cidade em luto coletivo. E foi dentro daquele salão, enquanto a família organizava os detalhes finais, que a parte mais pessoal dessa história aconteceu, porque Elvis não deixou para a última hora a escolha de como queria ser lembrado. Ele já tinha deixado claro, ao longo de anos de conversas com quem trabalhava mais perto dele, quais eram os hinos que realmente tocavam sua alma. Joe D. Sumner era um dos baixos mais respeitados da música gospel americana e tinha trabalhado ao lado de Elvis por anos, reconhecido, inclusive, como dono de uma das vozes mais graves já registradas num disco de música popular, um detalhe que o próprio Elvis adorava mencionar aos amigos, orgulhoso de ter um talento daqueles ao seu lado nos palcos. Kathy Westmoreland era a soprano do grupo dele. The Stamps Quartet acompanhava Elvis em praticamente todos os shows. Não eram músicos contratados para a ocasião, eram amigos, quase família. E foi esse pequeno grupo, não uma orquestra de estúdio, que subiu ao pequeno palco improvisado dentro de Graceland para cantar, pela última vez, as músicas que o rei tinha escolhido para si mesmo. A primeira foi How Great Thou Art. O hino nasceu na Suécia, em 1885, escrito por um missionário chamado Carl Boberg, depois de presenciar uma tempestade violenta, seguida por um silêncio absoluto na natureza, e transformou aquela experiência num poema sobre a grandeza de Deus. Décadas depois, já traduzido para o inglês, virou um dos hinos mais cantados nas igrejas protestantes do mundo inteiro. Mas foi a gravação de Elvis, em 1967, que imortalizou a canção para uma geração inteira. Quem ouve aquela gravação descreve algo quase sobrenatural na voz dele, como se, mais do que cantar, ele estivesse confessando alguma coisa muito íntima. E aqui está um detalhe que poucos fãs sabem. Essa gravação rendeu a Elvis um Grammy, o único prêmio da Academia que ele ganhou em toda a carreira, justamente por um hino e não por nenhum dos sucessos que dominaram o mundo. Quando a música tocou dentro de Graceland, muita gente ali não segurou as lágrimas. Não era o Elvis das capas de revista, era o Elvis de verdade. Mas o que aconteceu a seguir muda o tom de toda a cerimônia. Quando o caixão foi finalmente retirado da mansão, pela última vez, uma segunda música voltou a tocar, como uma despedida final, Amazing Grace. Poucas canções no mundo conseguem atravessar até quem nunca pisou numa igreja, e essa é uma delas. A letra foi escrita por John Newton, um inglês que por anos comandou navios do tráfico de escravos. Depois de quase morrer numa tempestade no meio do Atlântico, ele teve uma conversão radical. Abandonou aquele comércio, virou pastor e escreveu a canção como uma confissão pessoal, um reconhecimento de que ele próprio era o tipo de homem perdido de quem a letra falava. Elvis conhecia essa história inteira e escolheu a música exatamente por isso, porque falava de alguém imperfeito, cheio de contradições, que mesmo assim merecia esperança. Ele tinha seus próprios fantasmas e Amazing Grace dizia, sem meias palavras, que havia redenção possível para qualquer um. A terceira música foi Peace in the Valley, a mesma canção que Elvis tinha gravado ainda jovem, em 1957, quando podia ter escolhido literalmente qualquer outra coisa para gravar, e escolheu, em vez disso, um hino gospel. A letra descreve um lugar de descanso absoluto, onde não existe dor nem sofrimento, um paraíso concreto, quase físico, do tipo que dá para imaginar com todos os sentidos. Kathy Westmoreland cantou aquele hino no funeral com uma delicadeza que quem estava presente descreve como devastadora, como se a própria música estivesse dizendo que ele, finalmente, tinha chegado a esse lugar de paz. As três músicas, juntas, contam uma história dentro da história. How Great Thou Art fala da grandeza de algo maior que qualquer ser humano. Amazing Grace fala do perdão que ninguém merece, mas que existe mesmo assim. E Peace in the Valley fala do descanso que vem depois de toda a luta. Não foi acaso Elvis ter escolhido justamente essas três juntas. Elas contam a própria jornada espiritual dele, do reconhecimento de algo maior, passando pela consciência dos próprios erros, até a esperança de um descanso final. Uma jornada que qualquer pessoa, religiosa ou não, consegue reconhecer em algum momento da própria vida. A cerimônia não parou por aí. Outros hinos foram cantados, outras orações feitas,
e o salão se encheu de flores enviadas de todos os cantos do mundo, de artistas, de presidentes, até de realeza. Frank Sinatra mandou flores. Chet Atkins estava presente. Anne Margaret, atriz que tinha contracenado com Elvis em Viva Las Vegas e vivido um romance com ele, também esteve lá. Caroline Kennedy enviou uma mensagem de condolências. Era, ao mesmo tempo, um funeral de proporções quase oficiais e algo profundamente íntimo porque a família queria, acima de tudo, uma despedida genuína, não um espetáculo. E aqui a história dá uma volta que praticamente ninguém conta. Poucos dias depois do funeral, 3 homens foram flagrados dentro do cemitério de Forest Hill, onde Elvis tinha sido enterrado ao lado da mãe. Tinham ferramentas, tinham um plano: desenterrar o corpo. Os motivos exatos nunca ficaram totalmente claros. Alguns diziam que queriam provar que o caixão estava vazio, alimentando uma das primeiras teorias de que Elvis teria forjado a própria morte. Outros apontavam para o dinheiro. Qualquer objeto ligado a ele já valia fortunas, imagine o corpo. A notícia da tentativa circulou pouco na imprensa da época, abafada em meio a tanta cobertura sobre o luto nacional, mas, dentro da família Presley, o episódio provocou um medo real e imediato. A tentativa falhou e os homens foram detidos, mas o susto foi suficiente para mudar tudo. Vernon, o pai de Elvis, decidiu na hora. Os corpos de Elvis e de Gladys seriam transferidos para dentro da própria Graceland, para o Jardim da Meditação, um espaço tranquilo, cercado de árvores, onde Elvis costumava se sentar quando precisava de silêncio. E é lá, lado a lado com a mulher que o levou à igreja e lhe ensinou a amar o gospel, que ele descansa até hoje, visitado por centenas de milhares de pessoas todos os anos. Tem ainda um último detalhe dessa história que parece coisa de roteiro. Semanas antes de morrer, Elvis tinha lançado uma música nova, cheia de energia, ancorada naquele baixo inconfundível de J.D. Sumner. A canção ainda não tinha tido tempo de decolar nas paradas quando ele faleceu, e então, de repente, o mundo inteiro quis ouvir aquela voz mais uma vez. A música disparou nas rádios, chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, e ficou ali por semanas. Foi a última voz nova de Elvis a ecoar pelo planeta. Uma coincidência tão forte que muita gente, até hoje, acha que aquilo era quase profético. Décadas depois, ainda seria lembrada como um dos exemplos mais claros de como a morte de um artista pode, de forma quase cruel, impulsionar exatamente o sucesso que ele já não estaria vivo para celebrar. Elvis Presley morreu há quase 48 anos, e o legado dele não dá sinais de diminuir. Graceland segue entre os lugares mais visitados dos Estados Unidos, recebendo mais de 600 mil pessoas todos os anos. O rosto dele ainda estampa capas de revista, documentários, filmes. A voz dele ainda alcança gente que nasceu décadas depois de ele partir. Netos, de quem gritava o nome dele, em plateias lotadas, hoje descobrem essa mesma voz através de playlists e streaming, prova de que certas coisas realmente não precisam de tradução geracional para continuar funcionando. Existem artistas que são produto do próprio tempo, brilham forte, e depois são substituídos pelo próximo nome da vez. E existem artistas que tocam em algo maior, algo que atravessa gerações, estilos, fronteiras. Elvis pertence a esse segundo grupo. Mas talvez o que essa história realmente revele não seja sobre fama nenhuma, seja sobre o que sobra quando a fama é retirada de cena. Por trás do ícone, dos fatos de lantejoulas, das multidões em êxtase, dos recordes que ninguém mais bateu, havia um homem simples, criado numa cidade pequena, formado por uma fé que nunca o abandonou. Um homem que, quando chegou a hora de ser lembrado de verdade, não escolheu o rock and roll que o tornou lenda. Escolheu os hinos que a própria mãe cantava, as músicas que ouviu antes de saber que um dia seria famoso. É curioso pensar que, num mundo obcecado por reinvenção constante, por imagens cuidadosamente construídas para cada fase de carreira, Elvis tenha decidido, no momento mais definitivo de todos, voltar exatamente ao ponto de partida. Não inventou uma nova narrativa para sua própria despedida, resgatou a mais antiga e mais verdadeira que tinha. Há algo profundamente humano nisso. A maioria de nós passa a vida construindo camadas, uma imagem profissional, uma imagem pública,
uma versão de nós mesmos que achamos que o mundo quer ver. E poucas vezes paramos para pensar no que sobra quando essas camadas são retiradas, no que realmente queremos que fique quando não pudermos mais escolher por nós mesmos. Elvis Presley teve essa resposta pronta. Havia anos, guardada em conversas com quem estava mais perto dele, e quando o momento chegou, não hesitou. Talvez isso diga mais sobre quem Elvis realmente era do que qualquer prêmio, qualquer disco de platina, qualquer título de rei do rock. Porque quando tudo o resto desaparece, os holofotes, os contratos, a fama construída sobre uma imagem, o que sobra é aquilo que a pessoa escolhe levar consigo até o fim. E Elvis escolheu levar a igreja pequena do Mississippi, a voz da mãe, a certeza simples de que ninguém é perfeito, mas todo mundo merece um pouco de graça. Reis morrem, coroas enferrujam, palcos são desmontados e holofotes se apagam um dia. Mas existem vozes que continuam ecoando muito depois do último suspiro, e a de Elvis é, sem dúvida, uma delas. Talvez seja por isso que, décadas depois, tanta gente ainda sinta um nó na garganta ao ouvir aqueles 3 hinos, mesmo sem saber exatamente por quê. Porque, no fundo, aquelas 3 músicas não falam só sobre Elvis. Falam sobre qualquer pessoa que já precisou de um pouco de grandeza, de perdão ou de descanso, o que, no final das contas, somos praticamente todos nós. E fica um pensamento para levar dessa história. Quando chegar a nossa própria hora de sermos lembrados, será que as pessoas vão nos reconhecer pela imagem que construímos para o mundo ver? Ou por aquilo que realmente carregávamos por dentro, longe dos holofotes? Elvis teve a chance rara de responder essa pergunta com atitudes, não só com palavras, e a resposta dele ficou registrada para sempre naquele salão em Graceland. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários. Você conhecia essa versão da vida e da morte de Elvis, com esse lado tão ligado à fé e à música gospel? E se você pudesse escolher hoje as músicas do seu próprio adeus, quais seriam e por quê? Não precisa ser gospel, nem precisa ter nenhuma ligação religiosa, só precisa ser verdadeiro para você. Deixa também o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que ama a história do rock ou que simplesmente precisa ouvir, hoje, que existe redenção para qualquer um, não importa os erros do caminho. Às vezes uma história como essa chega na hora certa para alguém que nem sabíamos que precisava ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz uma nova história de bastidores como essa, cheia de detalhes que a fama normalmente deixa escondidos, contada sempre com o mesmo cuidado e respeito. E se você quer continuar por aqui, já tem uma próxima história esperando por você. Até a próxima!